Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Estou gravando esse vídeo aqui domingo à noite, porque nessa época estavam acontecendo as Olimpíadas e estou aí assistindo bastantes esportes. Acabei não gravando mais cedo. Você provavelmente vai ver esse vídeo aqui num dia de semana, ao longo do dia, né? Durante o dia. E nesse vídeo aqui, eu gostaria de falar sobre um tema delicado, um tema que talvez não seja o principal problema da igreja hoje, mas um tema muito importante, pelo menos a meu ver, muito importante. E a gente precisa passar algumas coisas a limpo, tá bom? O propósito do meu canal é falar sobre exegese, esse é o propósito principal, mas um propósito secundário é tocar em alguns pontos que eu acredito que são pontos importantes para a igreja, que eu vejo pouca gente falar sobre ou vejo ninguém falar sobre. E os que falam sobre não falam de uma forma tão clara assim. Então resolvi vir aqui e gravar esse vídeo, tudo bem? Talvez vai ser o primeiro vídeo mais polêmico aqui. E talvez já tenha dado para perceber isso pelo vídeo, né? E eu pensei em fazer esse vídeo de uma forma, mas depois eu mudei de ideia, resolvi fazer um pouco diferente. Acho que vocês vão entender. Muito bem, então o vídeo de hoje é para falar sobre dízimos, tá? E antes de falar qualquer coisa sobre dízimos, eu acredito que a gente precisa deixar bem claro o que significa a palavra dízimo, tá? Porque provavelmente você que está me ouvindo pensa mais ou menos assim: dízimo é 10% de alguma coisa, né? Seja salário em forma de dinheiro, ou 10% de alguma coisa que a pessoa ganhou durante o mês, durante o ano. E é algo que você dá para alguém por mandado de Deus, certo? É isso que dízimo quer dizer? Não, não é isso que dízimo quer dizer, e nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Bom, então vamos lá. A gente precisa deixar claro o que o dízimo representava para Israel. Então vamos com calma. Um dia, há praticamente 4.000 anos atrás, Deus chegou para um homem chamado Abraão e falou com ele e disse que daria origem a um povo. Então Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve um filho chamado Jacó, e Jacó teve, enfim, 12 filhos, e esses 12 filhos dele se reproduziram, e deram origem às 12 tribos de uma nação chamada Israel. Essa nação de Israel recebeu, na figura de Moisés, que era de uma das tribos, chamada tribo de Levi, recebeu uma série de leis e ordenanças dadas por Deus, porque aquele povo ali, descendente de Abraão, Isaac e Jacó, era o povo com o qual Deus, o Senhor, resolveu firmar uma aliança. Então, eles seriam a nação do Senhor, e o Senhor, Yahvé, Elohim, seria o Deus deles. E a gente tem que ter em mente que tudo isso aconteceu numa época em que as diferentes nações ao redor do mundo tinham seus deuses próprios, né? Elas eram todas ou quase todas politeístas. E Israel era uma das poucas ou a única nação monoteísta que servia a esse Deus e que era propriedade particular dele. Então, durante muito tempo, Israel foi a nação que representou Deus nesta terra, porque o Senhor escolheu eles para isso e o Senhor habitava no meio deles. Isso aí pode ser um tema para outro vídeo. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque esse povo escolhido por Deus, que na verdade era um grupo étnico, né, que descendeu do mesmo patriarca, esse povo recebeu a lei, a Torá. E essa lei, a Torá, ela determinava uma série de coisas que deviam ser feitas por eles, dizia... era quase... por um lado, ela era quase um código penal, digamos assim, onde existiam coisas que
que não podiam ser feitas, coisas que deveriam ser feitas, e existiam penas para caso as coisas que não deviam ser feitas fossem feitas e as coisas que deviam ser feitas não fossem feitas. Enfim. E eles funcionavam com essa lei. Então eles não tinham um código civil próprio, eles não tinham um código penal próprio, eles não tinham democracia, parlamento, o rei não fazia lei nenhuma. Não. Quem ditava as regras, as leis do país, da nação, era Deus. Na figura da Torá, da lei que hoje a gente entende como Pentateuco. É claro que o Pentateuco, ou seja, os primeiros 5 livros da nossa Bíblia, eles têm diferentes... Na verdade, né? O Pentateuco, ele tem diferentes gêneros literários dentro dele. Então você tem muitas narrativas, você tem alguns poemas, e você também tem o gênero textual lei, tá? Que começa, se eu não me engano, lá no Êxodo 20. Muito bem. E da onde vem esse mandamento do dízimo? O mandamento do dízimo, e aí a gente precisa primeiro entender o que é dízimo, né? Mas essa palavra dízimo aparece num contexto de um mandamento lá no livro de Deuteronômio. Antes disso ele aparece outras vezes? Sim. Então, exemplo, lá no Gênesis vai falar sobre a história daquele patriarca chamado Abraão, e vai dizer que ele lutou contra outros reis em um determinado momento, venceu eles, pegou despojos, e dos despojos ele entregou o dízimo ao rei de Salém, que se chamava Melquisedeque. Aí os estudiosos debatem. Cara, aquilo ali que a Bíblia traz como dízimo, era dízimo mesmo? Era a 10ª parte e tal, ou não? Não sabemos, não sei. Mas o termo dízimo aparece de forma normativa, ou seja, com uma ordenança estrutural para Israel, em Deuteronômio, no 5º livro da Torá. Tudo bem? A primeira vez em que ele aparece está lá no capítulo 14. E aí a gente vai entender com calma o que o capítulo 14 quer dizer. Então, por favor, abra sua Bíblia em Deuteronômio 14, versículo 22. E a gente vai ler com calma. Com calma, tudo bem? Muito bem, então em Deuteronômio 14, versículo 22, eu estou lendo na versão NVI, na minha Bíblia está assim, abre aspas, separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. E aí, antes da gente continuar lendo, preciso só que vocês percebam que esse trecho ele está no meio do capítulo 14, que vem depois do 13, que vem depois do 12. Então, esse texto não está solto na Bíblia, ele está num lugar específico, ele vem depois de um trecho específico. Então, assim, se a gente quiser fazer a exegese desse dízimo que aparece aqui, com calma, fazer a exegese de fato, a gente precisaria vir lendo o texto desde antes desse ponto, tudo bem? Mas para o que eu quero falar aqui, basta que a gente leia só esse trecho. Então, o versículo 22 diz assim. O versículo 23 diz... Na realidade, eu vou ler de novo, tá? Versículo 22. Abre aspas. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Ponto. Vamos parar por aqui. Primeira pergunta que eu faço. Esse dízimo citado aqui, como mandamento, era entregue a alguém? Resposta: não. Se vocês não entenderam, vamos ler de novo. Versículo 22. Deus diz: separem o dízimo de tudo que a terra produzirá anualmente. Ou seja, separem 10% de tudo que a terra de vocês produzir todos os anos. Tudo bem. Então a terra produziu no ano X. E eu peguei 10% de X. Separei. O que eu faço com isso? Versículo 23. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo, do azeite e da primeira cria de todos os seus rebanhos, na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome. Por que fazer isso? Para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Ponto. Vou perguntar de novo.
Deus mandou eles entregarem esse dízimo aqui para alguém? Ou ele mandou cada um pegar 10% do que produzia no ano e comer na presença do Senhor no local que o Senhor escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a sempre temer o Senhor, hein? E aqui, só para deixar mais claro, né? Esse local que Deus escolher como habitação do seu nome seria o templo, que ficaria lá na frente em Jerusalém, tá? Antes de existir o templo que Salomão constrói, os israelitas habitavam ali na terra e Deus habitava com eles na tenda do encontro, que foi erguido na época em que Moisés era vivo, lá no Êxodo, tá bom? Muito bem. O versículo 24 vai continuar dizendo algumas coisas, mas ele não vai mudar a ideia geral do que acabou de ser dito. Então ele vai dizer, versículo 24, mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para lhe pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, seu Deus, tiver escolhido. Com prata, comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor. Ponto. A ideia é a mesma. O seu Deus. Versículo 27. E nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança próprias. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Então aqui, aparentemente, a gente ouviu a descrição de 2 tipos de dízimo. O primeiro, lá no versículo 22, era o dízimo anual. Então, os israelitas deviam separar o dízimo do que a terra produzisse anualmente, ou seja, todos os anos, e eles deveriam comer aquilo ali na presença do Senhor, o seu Deus. E deveriam sempre se lembrar dos levitas, por quê? Porque pela lei de Deus, os levitas, ou seja, os integrantes de uma das tribos de Israel, que era a tribo de Levi, eles eram proibidos de terem terra. Eles não podiam ter terra em um país agrário. Então, assim, levitas não podiam ter terra em país agrário. Se você não pode ter terra em um país agrário, você não tem nada. Você não tem sustento. Então, nessa época do ano, que Deus não falou aqui qual é, em que uma vez por ano os israelitas iriam pegar 10% daquilo que a terra produzisse e iriam comer no local onde o Senhor escolhesse como habitação do seu nome, os levitas não tinham o que levar, porque eles não tinham produção nenhuma, porque eles não tinham direito à terra. Então, lá no versículo 27 diz, e nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade, nem herança próprias. Show de bola. No versículo 28, parece que o Senhor está falando de um outro tipo de dízimo, porque lá no versículo 22 era o dízimo anual. Aqui no versículo 28, ele diz, abre aspas, ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança e os estrangeiros e os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Aqui sim, aqui a gente tem um exemplo de um dízimo que deveria ser tirado uma vez a cada 3 anos, ou seja, o dízimo de 1 ano a cada 3. E esse aqui servia, ele ficava lá armazenado em uma cidade, e lá os levitas podiam ir, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas podiam ir para se alimentar. Então, eu queria, nesse momento aqui, convidar vocês a uma reflexão provisória. Veja bem, Deus está dizendo que se os israelitas separassem 10% do que eles produziam em 1 ano a cada 3 anos, isso já seria suficiente para alimentar todos os levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas. Vocês entendem
a dimensão disso, é algo que quando eu li, cara, achei uma coisa muito bonita. Porque Deus está dizendo assim, olha só, a terra vai produzir tanto, que basta vocês pegarem um dízimo de 1 ano a cada 3, que os levitas, os estrangeiros, vivos e órfãos vão ter alimento, cara. Não vai faltar. Muito bem. Então, a gente viu aqui 2 tipos de dízimo, sendo que o dízimo que era entregue para outros era o dízimo de 1 ano a cada 3. Funcionava assim em Israel. Ou melhor, devia funcionar sempre assim. Não sei se foi sempre assim, acho que não, mas devia ter sido, né? Muito bem. Agora, a segunda vez onde o livro de Deuteronômio fala sobre dízimo é no capítulo 26. Então, por favor, abra aí no capítulo 26, versículo 12. E nós vamos ler mais uma vez algo na lei sobre o dízimo, tá? Então, pausa o vídeo aí, abre aí no capítulo 26, versículo 12 e vamos ler. Na minha Bíblia está assim, na NVI, né? Abre aspas. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no 3º ano, vírgula, o ano do dízimo, vírgula, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Depois digam ao Senhor, o seu Deus, retirei da minha casa a porção sagrada e dei-a ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo que ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos, nem esqueci nenhum deles. Lindo. Perfeito. Então, é a reafirmação do que a gente já tinha visto antes, né? Do dízimo de 1 ano a cada 3. Então, nesse momento do vídeo, com 16 minutos, olha quanto tempo, hein? A gente já conseguiu deixar claro que a palavra dízimo não quer dizer 10% de algo que você vai dar para alguém. A palavra dízimo quer dizer simplesmente, e aí isso aí a gente tem a partir de outras fontes, né? A palavra dízimo simplesmente quer dizer 10%. O que vai ser feito com esses 10% que a pessoa separa da renda dela são outros 500. Então, lá em Israel, todos os anos eles pegavam essa parte, levavam até o lugar onde Deus tinha escolhido para fazer habitar o seu nome e comiam aquilo ali, se lembrando sempre dos levitas, e 10% de 1 ano a cada 3 eles davam para os outros. Isso ficou bem claro, né? E por que isso é tão importante? Não só isso, né? Mas toda a lei que Deus deu aos judeus era importante. Então você tinha vários mandamentos ali que deviam ser cumpridos. Isso era a ordenança de Deus, beleza? E aí vamos só ver de forma bem breve o que aconteceria, o que foi prometido que aconteceria caso os israelitas não cumprissem a lei de Deus. Então abre aí, por favor, Deuteronômio capítulo 28, versículo 15. Pausa aí um pouquinho, acha e vamos ler. A minha Bíblia diz assim, abre aspas. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos, vocês irão eles por um caminho e fugirão por 7. Se tornarão motivo de horror para todos os reinos. Aí vamos avançar um pouco porque tem muita coisa. Versículo 53. Por causa do
sofrimento que seu inimigo infligirá sobre vocês durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, a carne dos filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher que ama e dos filhos que sobreviverem, de modo que não dará a nenhum deles nenhum pedaço da carne dos seus filhos que estiver comendo, pois nada lhe sobrará devido aos sofrimentos que seu inimigo lhe infligirá durante o cerco de todas as cidades. A mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil que não ousaria encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido a quem ama e com o filho e a filha, não lhes dando a placenta do ventre nem os filhos que gerar, pois a intenção dela é comê-los secretamente durante o cerco, e no sofrimento que seu inimigo infligirá a você em todas as suas cidades. Deu para entender que a parada era séria e que se os israelitas não obedecessem às ordens que o Senhor Deus deu a eles iriam sofrer muito? Deu para entender isso? Então, com tudo isso em mente, vamos ao ponto. Só um minutinho. Aí, tive que mudar um pouquinho o esquema aqui, tá? Bom, vamos lá então. Depois de tudo isso dito e lido, vamos a algumas considerações que eu julgo serem muito importantes. Primeiro, isso daqui que a gente já leu, que é a lei mosaica que Moisés deu ao povo judeu, foi dada ao povo judeu há muito tempo atrás. Tudo bem? Tudo bem. Como eu falei, Israel era uma nação teocrática que representava Deus em meio aos outros povos. E em certo momento, nessa nação, nasce alguém, um homem, que dá origem a um outro movimento e que marca o início de uma nova aliança. Então, toda a lei mosaica, da qual faz parte esses textos que a gente leu, toda essa lei faz parte da antiga aliança, ou seja, a aliança que Deus firmou com Abraão, com Isaac e Jacó e com o povo que veio deles, ou seja, Israel. Quando Jesus Cristo nasce, realiza sua obra, morre na cruz, ressuscita e é assunto aos céus, e o Espírito Santo desce, passa a habitar em cada um dos cristãos, nesse momento a gente, basicamente, a partir desses acontecimentos, a humanidade passou a viver, segundo o entendimento dos cristãos, a nova aliança. Então, as boas novas. Muito bem. Nessa nova aliança, a gente tem, então, a era da igreja. Porque Jesus Cristo, inclusive, disse a Pedro que sobre aquela pedra, não sei que pedra é essa, mas sobre aquela pedra Jesus edificaria a igreja dele. Então, Jesus veio, deu início à igreja. Muito bem? Muito bem. Com o advento da igreja, e é bom a gente deixar claro que a igreja começou pelos judeus, porque os primeiros cristãos eram judeus, de origem, né, de etnia. Com o advento da igreja, passaram a surgir algumas dúvidas, né? Ou seja, a partir do instante em que os gentios, ou seja, povos que não eram judeus, passaram a entender quem foi Jesus e a professar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a gente passou a ter uma igreja formada por judeus e não judeus, gentios. E aí, alguns judeus cristãos, lá na época, entendiam que os gentios, que não eram judeus, precisavam se adequar à lei de Moisés e a realizar costumes judaicos para que eles fossem aceitos e fossem salvos. Só que os discípulos de Cristo, que depois se tornaram apóstolos, não pensavam assim. Então, lá em Atos 15, a igreja se reúne, né, os líderes se reúnem e discutem sobre quais costumes judaicos que estavam prescritos na lei de Moisés deveriam ser impostos aos gentios. E eles entendem que muitas coisas ali não deveriam ser impostas. Exemplo, a circuncisão, que é
cortar a pele do prepúcio do pênis dos homens. Isso era algo que os judeus faziam, porque eles tinham que fazer mesmo, porque o Senhor ordenou, mas que os apóstolos depois entenderam que não era uma coisa a ser repassada para os gentios que passassem a fazer parte da igreja, beleza? Então esse concílio aí que os apóstolos tiveram entre eles, e esse exemplo que eu dei da circuncisão, são evidências de que algumas coisas que valiam para os judeus e que eram normativas para eles, ou seja, mandamentos que constavam na lei de Deus para eles, não seriam propagados para os gentios que se convertessem ao cristianismo, beleza? Daí, e aí uma coisa que fica até óbvia, né? Porque se os próprios apóstolos precisaram se reunir para discutir sobre isso, não é um assunto tão fácil assim de se resolver, de se lidar. E esse assunto é o que da lei vai ser continuado e o que vai ser descontinuado. E o que vai ser colocado em prática de outra forma. São questões muito prudentes da gente levantar. São assuntos importantes, são assuntos que geram dúvidas em todo mundo, tá? E a questão que eu trago aqui hoje é o mandamento do dízimo, ou seja, aquele que a gente viu que devia ser separado em um ano a cada 3 e dado, na época, aos levitas, estrangeiros, viúvas e órfãos. Esse mandamento do dízimo é um mandamento que deve ser continuado para a igreja hoje? A pergunta é essa. E, bom, para a gente conseguir respondê-la, a gente precisaria primeiro ver tudo aquilo que os apóstolos falaram sobre esse assunto, sobre dízimo. Então, quantos textos a gente tem onde os apóstolos falam sobre a aplicabilidade do mandamento do dízimo para a igreja? E a resposta é nenhum. Nenhum apóstolo, discípulo de Cristo, líder da igreja primitiva, nenhum deles falou sobre a continuidade do dízimo para a igreja. E todos os momentos em que a igreja precisou de dinheiro para fazer o que quer que seja, o que quer que fosse, esse dinheiro era angariado por meio de ofertas, através de ofertas voluntárias, que não tinham um valor estabelecido, prefixado. Então, assim, eu, Rodrigo, por essa razão, acredito que não faz sentido a gente, hoje em dia, dizer que o dízimo é um mandamento que deve ser continuado e aplicado para a igreja hoje em dia. Tá bom? Eu não acho. Eu não vejo base bíblica para isso. Ah, Rodrigo, mas a igreja precisa de dinheiro. Quem é o responsável por ensinar a Bíblia, né, para os fiéis precisa receber. Os pastores precisam receber, os presbíteros precisam receber, etc. Sim, concordo, eles precisam mesmo. Inclusive, o apóstolo Paulo fala isso na carta dele a Tito e numa das cartas a Timóteo, que aquele que se afadiga no ensino é digno de dupla honra, ou seja, ele precisa receber dinheiro para isso. O apóstolo Paulo foi o único discípulo, o único apóstolo, melhor dizendo, que não recebia para ensinar, porque ele tinha uma situação muito excepcional com Deus e ele vivia assim. O restante, gente, precisava receber. E até hoje é assim, aqueles que se afadigam no ensino precisam receber por isso, ponto. A questão não é que eles não vão receber, a questão é a forma pela qual eles recebem, porque a forma de se fazer as coisas importa. Se quiser, eu posso provar isso biblicamente também. A forma pela qual o dinheiro vai sair daqueles que estão aprendendo, dos fiéis, e vai chegar até aqueles que ensinam. Por quê? Se algum pastor ou bispo, enfim, sobe num púlpito de uma igreja e diz que os cristãos precisam pagar o dízimo, essa palavra, se ele fala esse termo, ele está evocando o mandamento do dízimo, que está lá em Deuteronômio 14 e Deuteronômio 26, que a gente leu. E em Deuteronômio 28, que a gente também leu, mostra as consequências de não se cumprir os mandamentos, que eram terríveis. Lembrando que tudo isso daqui foi escrito para Israel, tá bom? Então, assim, já que nenhum apóstolo falou sobre a continuidade do mandamento do dízimo para a igreja,
Não existem menções a isso. E todas as vezes em que eles precisavam de dinheiro era por meio de ofertas. Se você sobe num púlpito de uma igreja e diz que os cristãos precisam pagar o dízimo, vírgula, você está colocando na boca de Deus palavras que ele não falou. Esse é o meu ponto de vista. E isso é sério. E isso é sério. Porque você está fazendo algo desonesto e você está atribuindo isso a Deus. Vocês entendem a dimensão do que é isso? E assim, a princípio o vídeo ia acabar aqui, tá bom? Meia hora de vídeo tá bom, né? Também acho. Eu tinha pensado em fazer esse vídeo, eu tinha pensado em fazer ele só até aqui e ponto, acabou. Mas acho que o que vai ser ainda melhor do que isso é se eu vier aqui e defender o outro ponto. Então, eu queria, a partir desse momento, eu queria fazer o vídeo como se eu fosse um defensor da aplicabilidade do dízimo para hoje, tá bom? Deixando claro que eu não sou. Eu não vejo fundamento nenhum para se pagar dízimo na igreja hoje em dia. E eu sei que a maioria das igrejas evangélicas paga, quer dizer, cobra, né? Ou, enfim, pede o dízimo, mas eu acho que isso não procede. Mesmo que a igreja diga assim, não, a gente não cobra, porque a gente não fica expondo quem não dá o dízimo, não sei o quê, não interessa. Se você utiliza a palavra dízimo, isso já evoca na mente de quem está ouvindo tudo isso que a gente leu antes. Isso é um mandamento e se um mandamento dado por Deus não for executado, infere-se que a pessoa vai sofrer alguma pena, e essa pena vai ser divina, o que torna a coisa várias vezes pior, mas tudo bem. Vamos então imaginar que eu fosse a favor do dízimo e fosse um leitor honesto da Bíblia e achasse que o dízimo deve ser aplicado para hoje. Muito bem. Se eu fosse assim, eu diria que a igreja está errada mesmo assim. Porque a forma pela qual nós estamos cobrando o dízimo hoje não é semelhante à forma como o dízimo era dado em Israel. Porque em Israel era o dízimo de 1 ano a cada 3. 1 a cada 3. Então assim, Rodrigo, mas hoje em dia a realidade não é mais assim, porque as pessoas não recebem uma vez por ano, as pessoas recebem todo mês. Tudo bem, então ao invés de ser o dízimo de 1 ano a cada 3 anos, a gente pode aplicar, por exemplo, dando o dízimo de 1 mês a cada 3 meses. Dá no mesmo, não é? Que ao fim de 3 anos você vai ter dado a mesma quantidade. Ou, não, mas aí ficar 2 meses sem receber. Tudo bem, então a gente vai dar 1/3 do dízimo todo mês. Pode ser também. A pergunta é, se para Israel o dízimo que era dado aos levitas, estrangeiros, viúvas e órfãos era de 1 a cada 3, por que hoje em dia é 10% de todos os meses, todos os anos? Por que a gente cobra 3 vezes mais? Por que a gente faz isso? E tem muito pastor, cara, que sobe em púlpito e fala bem assim, não, mas eu conheço a história da fulana que ganhava R$ 500 por mês, não sei o que, e dava o dízimo todo mês. Cara, isso é um problema gigantesco, porque R$ 50 para uma senhorinha que ganha R$ 500 por mês faz uma diferença absurda, cara. Mas Deus proveu para ela. Tudo bem, cara. Deus ele pode prover para quem ele quiser. Eu não estou entrando aqui no campo de ação de Deus dizendo que ele vai fazer ou não vai. Eu não estou fazendo isso, tá bom? Não estou falando isso. Não estou limitando a ação de Deus. Estou dizendo, estou falando a respeito de um assunto sobre o qual tem coisas escritas e estou dizendo que não vejo plausibilidade para se aplicar hoje em dia. E ainda que visse, está sendo feito da forma errada. Porque a gente está triplicando o valor que era para ser dado. Beleza? Então, muito bem. Acho que já deu para entender o que eu quis dizer, o que eu quis trazer nesse vídeo de hoje. E o que eu digo agora para você que está ouvindo é: você que assistiu esse vídeo, entendeu tudo o que eu disse e concorda comigo, vai continuar entregando dízimo? Porque assim, se você discordar de mim, não tem problema. Você pega a Bíblia, você acha os textos que você considera que são prudentes para falar sobre isso, você traz um outro ponto, beleza. E a gente debate aqui com exegese, não tem problema.
Não tem problema. Agora, se você concorda comigo, então, assim, eu gostaria de convidar você a uma tomada de ação. Se você, por alguma razão, vai para a igreja e dá o dízimo e não quer parar de dar o dízimo, sei lá, porque tem medo de alguma coisa, tudo bem. Então, pelo menos, cara, por que você, por exemplo, não pergunta ao pastor da sua igreja por que a igreja cobra dízimo? Ou por que a igreja pede dízimo? Ou por que a igreja sugestiona que as pessoas deem o dízimo? E, ainda que você ache que o dízimo deve ser dado, por que a gente dá de forma diferente do que Deus mandou Israel dar antes? Porque muitos pastores de igreja hoje em dia dizem que o dízimo deve ser dado para a igreja porque os pastores e presbíteros, etc., cumprem o papel dos levitas da época de Israel. E assim, não sei se isso procede. Pode ser que os sacerdotes tivessem uma função de ensino da lei e tal, mas nem todos os levitas faziam isso. Então, assim, não sei se essa analogia aí procede também. E um outro argumento que eu já ouvi para que fossem dados dízimos hoje em dia é que Jesus disse aos fariseus para eles darem o dízimo de alguma coisa lá e que por isso o dízimo devia ser dado hoje para a igreja. E assim, a fala já denuncia o que está sendo dito. Jesus disse aos fariseus para darem o dízimo. Fariseus eram judeus da época de Cristo que viviam debaixo da velha aliança, que seguiam a lei, que viviam em Israel, que era uma nação teocrática, que tinha um templo em Jerusalém. Hoje em dia não tem mais templo. Hoje em dia não tem mais nação teocrática. Israel hoje não é teocracia. Israel é democracia, tem as leis próprias, eles não seguem a Torá mais, assim, de forma institucionalizada no país, eles não seguem mais. Então, assim, vamos pensar um pouco sobre isso, tudo bem? É algo que para mim já soa muito absurdo e eu não sei por que as pessoas não se fazem essas perguntas que eu me fiz e por isso resolvi trazer esse assunto aqui. Talvez tenha sido um assunto um pouco mais espinhoso, né? Mas são assuntos nos quais a gente precisa tocar, a gente precisa falar sobre isso. E a gente precisa chegar num ponto comum, né? É certo ou não é certo? Se for certo, façamos. Se não for certo, não façamos. Beleza? E espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você achou ele importante, se você achou ele bom, então envie para alguém que você acha que vai gostar, tá? E uma sugestão, na verdade um pedido que eu faço a vocês que estão me ouvindo aí, é que, independente do que vocês pensem, ou das ideias que vocês tenham, sempre coloquem a Bíblia na frente. Então, assim, cara, eu não gostei do que você falou no vídeo tal. Tudo bem, não tem problema. Pega a Bíblia e vê se o que eu falei procede. Se você fizer uma exegese melhor do que a minha e achar que não procede, não tem problema. Então, mas use a Bíblia como a sua bússola, seu guia, tá? Porque, assim, eu, Rodrigo, não gostei de muitas coisas que eu ouvi e que estão certas, mas eu tenho que fazer, cara. Ah, eu não posso fazer isso? Pô, eu não posso fazer isso. Eu queria fazer, mas não posso. Acontece comigo também. Eu não gosto de tudo que eu ouço, não, tá bom? Eu não gosto de tudo que eu ouço. Mas se mostrarem pela Bíblia que é o mais correto, e pra mim aquilo, se aquilo fizer sentido pra mim à luz do texto, então é o que eu vou fazer. Beleza? Espero que vocês também tenham essa visão. Se tiverem discordâncias, não tem problema. Podem comentar aqui embaixo. Podem dar versículos, podem dar o texto, a gente debate, não tem problema. Mas busquemos a verdade, tá bom? Um abraço, espero que tenham gostado aqui do vídeo. E até a próxima.